Quem determina suas decisões? As circunstâncias ou a palavra de Deus? Bem, sou o pastor Marcos Gama, esse é o nosso devocional diário Gotas de Graça para o seu dia, sempre trazendo uma palavra de Deus para você. E antes da nossa mensagem, eu quero pedir os favores que geralmente eu peço. Se você é novo por aqui, se inscreva, deixe seu comentário, acione as notificações para sempre estar recebendo material. E peço que, se você puder, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis essas gotas de graça para que nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas, tá? Aqui embaixo também você tem acesso ao nosso site, onde você pode ter acesso aos nossos e-books, aos nossos cursos online e também muito material para download grátis, tá bom? Você pode conhecer nosso ministério. Bem, vamos para o nosso devocional de hoje. Quero fazer uma leitura um pouquinho extensa no livro de Gênesis, capítulo 26, do versículo 1 em diante, que diz o seguinte: Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, a vida no dia de Abraão, foi Isaque a Gerar, a avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência dei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência com as estrelas dos céus e lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Nós temos um texto muito bonito onde Abraão, finda-se, o que nós podemos dizer a história de Abraão, e começa a história de Isaque. No final da história de Abraão, Abraão está sim habitando nas terras de Gerar, nas terras dos filisteus, com Abimeleque e todo o seu povo. No momento em que Isaque começa a sua história, acontece como aconteceu na vida de Abraão. Houve uma grande fome. Naquele momento, Abraão desce ao Egito à procura de socorro. Nesse momento aqui, há fome novamente, mas Deus intervém na vida de Isaque e diz: não saia dessa terra. Perceba que o texto diz: sobrevindo fome àquela terra. Bem, como você pode estar com todo o seu povo em um ambiente de fome, em um ambiente de dificuldade, em um ambiente de problema? Naturalmente, a partir da circunstância que nós estamos vivendo, é necessário tomar uma posição. E a posição mais clara a ser tomada aqui é procurar recursos. Isaque tinha sua esposa, Isaque tinha seus rebanhos, seus servos, e Isaque era responsável pela subsistência dessas pessoas. Então, naturalmente, era mais do que lógico tomar atitude a partir das circunstâncias de procurar melhoria para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. O que me chama a atenção no verso 2 é que o texto diz: Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito. Agora Isaque tinha uma circunstância que forçava ele a tomar uma decisão, mas Isaque também tinha uma palavra de Deus para ele tomar uma decisão. E é nesse momento que a fé, ela precisa agir. É nesse momento que nós temos que ter aquela consciência: eu ando pela circunstância ou eu ando pela fé. É bom lembrar que Isaque está debaixo de muita preocupação. A terra está com fome. A terra é uma terra alheia, não é uma terra, é a terra dos filisteus. O seu pai habitou ali, mas agora Isaque é uma outra situação. Então, Isaque está agora com uma decisão: agir pela circunstância ou agir pela palavra. E como nós vemos aqui, Deus, além de liberar uma palavra, libera também o que ele quer a partir da obediência. E ele diz mais: Abraão, teu pai, ele me obedeceu, ele permaneceu, ele ficou aí porque eu dei ordem para ele. E ele diz mais: se tu ficar nesta terra, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei esse lugar. Então perceba, entre a circunstância e a palavra de Deus, o versículo de número 6 diz: Isaque, pois, ficou em Gerar. Isaque escolheu ficar numa terra não potencialmente produtiva, uma terra de fome, uma terra estrangeira, mas ele resolveu ficar ali por causa de uma palavra. E o texto, no versículo 12, vai dizer: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. A bênção de Deus só acontece quando nós agimos pela palavra, não pelas circunstâncias. Quando nós agimos pela palavra, não pelo medo. Quando nós agimos pela fé e não pela dúvida.
Muitas pessoas são frustradas, muitas pessoas estão vivendo momentos difíceis, porque tomaram decisões a partir de situações, a partir de circunstâncias. Eu sei que as circunstâncias desfavoráveis são complicadas. Eu sei que é momento de pressão que precisamos tomar decisões rápidas e seguras. Mas aqui é que está. Você, como Isaac, tem ouvido a Deus? Deus ainda fala com o seu povo. O problema é que nós estamos tão longe de Deus, que não estamos atentos aos direcionamentos que Ele tem para a gente. Por exemplo, você está dizendo, pastor, mas essa situação é muito complicada. A questão não é a situação. A questão é quem você está ouvindo no meio dessa situação. Se Deus falou com você, o que a situação está dizendo não importa. Deus pode mudar essa situação. Porque nessa terra, que era uma terra de fome, para Isaac passou a ser uma terra de grandes colheitas. Talvez essa situação difícil que você esteja vivendo possa ser o que Deus vai fazer para transformar essa terra de fome em uma situação de muita produtividade e prosperidade. A quem você vai ouvir vai definir a tua história. Não desça para o Egito, não tome decisões a partir das circunstâncias, a partir do medo, a partir das situações que te cercam. Tome decisões a partir das direções de Deus. E aí então, a bênção de Deus haverá sobre a sua vida. Toda vez que nós ouvimos uma palavra de Deus direcionando a nossa vida, com essa palavra também nós temos dentro dela a bênção de Deus sobre a nossa vida. Que você possa ser guiado pelo Senhor, não pelas circunstâncias da vida. Um forte abraço, Deus te abençoe e que seja um próspero e abençoado em nome do Senhor Jesus.